A Fernanda ela é psicopedagoga lá da clínica onde eu trabalho, na clínica Espaço Aprender, perto do metrô Arthur Alvim. E uma pessoa muito simpática. Vocês vão gostar bastante dela. E ela vai trazer bastante informação sobre essa profissão da psicopedagogia, né? Que eu mesma não sei muita coisa. Então eu achei muito interessante, porque assim como eu não sei, trazer para as pessoas que acham. Eu achava, por exemplo, que tinha que ser psicóloga. E já vou adiantando que não. Então vamos lá. Olá, tudo bem, Gabi? Tudo bem, e você, Fê? Tudo Você jóia. consegue abaixar mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Isso, porque tá parecendo muito teto. Sua cabeça tá bem pequenininha. Isso, tá ótimo. Tá bom assim? Tá. Ótimo. Ó, entrou o Ah, espaço então. Totalité agora. Gui, a Elis, Oi! Maísa. Então, Fê, vamos lá. Já dei uma introduçãozinha aqui do que a gente vai falar. Quero saber, quero que você se apresente para o pessoal. Quem é você Certo, e como que foi o seu processo até chegar onde você está hoje? certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda, como a Gabi já apresentou. Eu sou pedagoga e psicopedagoga. Atuei na área da educação, né? Em sala de aula por 10 anos. Tive essa experiência aí bem próxima, né? Com os alunos, coordenação, direção. Então, para aprender um pouquinho mais, assim, né? Foi uma experiência muito boa que eu pude aprender um pouco mais sobre essa rotina escolar, né? E no desenvolvimento aí, né, das aulas, eu tive muitas crianças, né, muitos alunos aí com dificuldades de aprendizado. E isso me motivou a buscar uma especialização para eu poder compreender melhor as dificuldades dessas crianças, né, e poder também ajudá-las. E foi quando eu busquei, então, fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, né? Porque a Uhum. psicopedagogia, ela visa trabalhar com essas dificuldades, você compreender, você entender, né? Que Essas nem todas as dificuldades de crianças são aprendizado. iguais, né? Que nem todas as crianças são iguais, exatamente. E foi muito bom, né? Depois que eu me formei em psicopedagogia, aí eu comecei a atuar na área clínica, né? Então, aí eu saí um pouquinho da sala de aula e fui para essa parte clínica e desde 2009 que eu estou na área, né? Já tem um tempinho aí e trabalhando somente com as dificuldades de aprendizagem, né? Na parte clínica. E sou psicopedagoga institucional também, atendo também escolas, né? Trabalho, gosto muito dessa área, né? Estão pedindo só para você abaixar mais um pouquinho a câmera. Acho que ela Tá, subiu. Tava ótimo, mas agora. E vamos isso, ver. tava maravilhoso. Tá Tá. bom? Uhum. Aí você E atua na área aí, clínica? isso, e agora na área institucional também, né? Uhum. Porque, assim, a gente está atuando ali com as crianças na clínica, mas você precisa também dar um respaldo para a escola, dar um suporte para a escola, né? Então a gente também trabalha, eu também trabalho e assim como a minha equipe, né, as meninas que trabalham comigo, trabalhamos também na área clínica ou na área institucional. Uhum. E fazemos visitas, escolas, Palestras, né? fazemos um trabalho palestras, fazemos uns trabalhos mais próximos dos professores e coordenadores, né? Orientamos pais e alunos. Então, esse é o trabalho que a gente desenvolve hoje, que eu, particularmente, desenvolvo hoje. Uhum. Sou uma das responsáveis, né, pela clínica Espaço Aprender, e onde você faz parte, e tem aí uma grande equipe aí trabalhando com a gente. Então, Uhum. é um pouquinho assim da minha história. Ótima. E me diz como que, qual que é a formação que é necessária para ser uma psicopedagoga? Você falou que você fez pós-graduação em psicopedagogia, então a graduação é pedagogia. Isso, então. Você pode ser graduada em psicologia, pedagogia ou alguma outra licenciatura, né? Mas hoje já tem algumas faculdades que têm a graduação em psicopedagogia. Então Hum, você também pode já se formar na graduação em psicopedagogia.
O Legal. curso é de 3 anos e meio a 4 anos em algumas faculdades, né? Bacana. Então assim, quem é, por exemplo, pedagoga, mas eu quero atuar como psicopedagoga. Você pode fazer após, não necessariamente fazer a graduação de psicopedagogia. Uhum. Agora, quem quiser já ingressar na área, né? Já quero fazer como uma Já sabe o que graduação, quer. já sabe o que quer, já pode começar pela graduação mesmo, né? Aí Uhum. seriam uns 4 anos, mais ou menos. Legal. E quais os maiores desafios da profissão de psicopedagogia? Você acha mais dificuldades que vocês encontram, assim, tanto na área clínica quanto institucional? Ó, um dos maiores desafios é a gente compreender, né? Acredito assim que cada caso, porque cada criança é um caso diferente, né? Então, como a gente havia falado no começo, né? Cada criança tem as suas dificuldades particulares, né? Muitas das vezes os seus tem transtornos. Então, assim, a maior dificuldade que a gente tem é saber identificar esses distúrbios, né? Esses transtornos de uma dificuldade mesmo escolar, né? Porque aí a gente trabalha com aquela questão assim. Há duas áreas na psicopedagogia que a gente avalia. Então, é a área da dificuldade de aprendizado e dos transtornos de aprendizado, que são duas áreas diferentes. Então, dificuldade pode ser qualquer situação emocional, pode ser de repente a criança ela não consegue ter aquela empatia com a professora, né? Então tudo isso vai causando algumas dificuldades. Não é que a criança ela não consiga aprender porque ela tem ali um transtorno, mas algo ali no meio do caminho fez com que ela tivesse essa dificuldade e não conseguisse avançar, né? E nós Psicopedagoga temos dá algum diagnóstico? psicopedagoga levanta hipóteses, né? Nós não podemos dar um diagnóstico. Nós Uhum. precisamos de uma equipe multidisciplinar aí para poder fechar esse diagnóstico, né? Então, assim, normalmente a gente faz o quê? A gente avalia a criança e levanta aquela hipótese, se for uma dificuldade de aprendizado ou se foi um transtorno de aprendizado. No caso de transtornos de aprendizado, aí eu preciso de uma equipe multidisciplinar aí para a gente poder fechar um diagnóstico, né? Aí eu preciso das minhas amigas fono, né? Muitas vezes da nutricionista, da psicóloga, da né? Neuropsicóloga. Então é uma Uhum. equipe aí pra gente fechar um diagnóstico. Todas essas tem na clínica Espaço Aprender. Todas elas têm. A próxima pergunta era onde um psicopedagogo atua? Só tem área clínica e institucional ou tem alguma outra área que você não atuou e não falou? Não, a nossa área, assim, é clínica, que aí quando você vai fazer essa parte de diagnóstico, tudo a gente faz na área clínica, né? Uhum. E na área institucional, a gente trabalha como? A gente pode trabalhar em hospitais, a gente pode trabalhar em escolas, em ONGs, né? Então, em empresas, né? Tem empresas também que procuram o psicopedagogo para dar instruções, formações, para trabalhar com essa parte de expressão oral, né, com os funcionários. Então a Uhum. gente trabalha nessas duas linhas, ou é a clínica ou a institucional, ou você pode atuar nas duas. Uhum. A Evelyn aqui da Espaço Totalita está falando também da importância da terapia ocupacional, né? Exatamente, porque aí é mais realizada pelo psicólogo, né? A terapia ocupacional. A próxima pergunta era para saber se atua só com crianças, o psicopedagogo ou com adultos. Como você disse que também tem empresas, eu acredito que com adultos também, né? Sim, Mas exatamente. que tipo de adulto precisaria de uma psicopedagoga? Ó, normalmente, o atendimento para o adulto, a gente faria mais assim, para trabalhar com o autoconhecimento, né? Então, esse adulto, ele conhecer o seu próprio estilo de aprendizagem, a sua modalidade de aprendizagem, Uhum. melhorar o desempenho profissional ou acadêmico, né? Então, você tem aí estudantes de pós-graduação, de graduação, vestibulando, que eles estão procurando o quê? Estratégias para melhorar a retenção, a compreensão, a produção de conhecimentos. Então, nós trabalharíamos com o adulto nessa área. Também tem outra área que a gente pode atuar com o adulto, a correção das falhas da escolarização inicial. Então, o que acontece?
muitos adultos ainda têm algumas dificuldades, né? Então, eles querem melhorar suas habilidades de leitura e escrita, de expressão oral, interpretação de texto, muitas vezes memória, raciocínio lógico. Então, a gente iria atuar nessas áreas, né? Mas eu tenho também aquele adulto, né, ou até idoso, que tem uma dificuldade de aprendizado também, que não consegue aprender. Então, como que eu posso trabalhar com ele? Eu vou seguir mais ou menos a mesma linhagem que eu faço com as crianças. Então, eu preciso fazer ali uma anamnese, eu preciso conhecer o perfil, eu preciso saber a queixa, né, desse adulto, para eu poder trabalhar ali com uma avaliação, levantar até um diagnóstico, porque nós já recebemos casos no consultório, né, de adultos que passaram toda a infância, adolescência e com dificuldades para acompanhar os estudos, né? E aí quando entrou na faculdade não estava conseguindo acompanhar e procurou ajuda, né? E nós fizemos toda a avaliação para saber se havia mesmo uma dificuldade ali de aprendizagem ou um transtorno, e realmente havia, né? Então a gente já É teve muito aí, real isso, né? é A muito gente real. ter adultos e idosos nos dias de hoje que passaram a vida toda achando que eram burros e que não conseguiam Exatamente. aprender ou que eram preguiçosos, sem ouvindo Que essas coisas, e às vezes tem um transtorno que não foi diagnosticado nunca, né? Exatamente, não foi diagnosticado lá atrás, mas ainda há a possibilidade, né, de aprender, de você melhorar, né, essas habilidades, né? Então, a gente também pode fazer essa avaliação com o adulto, né, e trabalhar depois a intervenção com ele de acordo com cada caso, de acordo com cada transtorno ou dificuldade que foi levantada. Uhum. Eu vou falar pro pessoal, vocês podem fazendo perguntas aqui embaixo, que aí no final a gente responde tudo, tá? Depois que a gente acabar de conversar, eu vou deixar a Fê respondendo as perguntinhas, tá bom, gente? Eu já vi que tem uma aqui, mas podem ir mandando perguntas que vocês têm, tanto para ela quanto para mim, mas hoje o foco é ela, então foca em psicopedagogia. Ah, Então, como que vamos eu lá. sei que o meu filho precisa de um psicopedagogo? Como que eu começo a Então, suspeitar que eu preciso levar ele no psicopedagogo? quando a criança ela começa a apresentar uma dificuldade em compreender o que ela está aprendendo na escola. Então a criança está lá na escola, o professor está explicando o conteúdo, a matéria, e a criança não consegue entender. E aí chega em casa, o pai, a mãe explica, tenta, né, ali dar um suporte para aquela criança, mas mesmo assim você percebe que a criança não caminha, ela não Isso aprende, até não com coisas vai. básicas? Até com coisas básicas, tá? Então, assim, até aquela criancinha que tá lá na educação infantil, né? Então, ela não consegue aprender as vogais, as letrinhas, o alfabeto. Então, a gente já começa a ficar um pouquinho já, né? Com as anteninhas ligadas. Há alguma dificuldade ali, né? Tem algum probleminha ali para aquela criança estar acompanhando. Mas como a criança ela também tem esse processo de aprendizagem, a gente fala o quê? Que a criança ela tem até o segundo ano para ela estar alfabetizada, né? Então, normalmente, o que que acontece? Essas dificuldades vêm e tanto os pais ou as escolas, eles acabam, né? Ah, não, tá no comecinho, Cada né? criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo, e aí vai deixando. Só que tem criança que você já começa a perceber, junto com os demais, que ela tá diferente, né, no ritmo, para acompanhar o ritmo da escola, para acompanhar os outros amigos. Então, você percebeu que a criança não está conseguindo acompanhar, é hora de procurar um psicopedagogo, né? Em caso das crianças que já passou desse processo, né? Já passou do segundo ano, já era para estar alfabetizada, então está no terceiro, no quarto, no quinto ano. Ela não lê direito, ela não escreve, tem dificuldade em acompanhar, em interpretar. É hora de procurar um psicopedagogo, tá? Uhum. Dificuldade de atenção e concentração, né? Então, quando a dificuldade de atenção e concentração é muito grande, a criança não consegue ficar ali concentrada 5 minutos para fazer a lição. Então, ela é aquela criança que ela faz a lição, ela começa e levanta. Aí tudo cai. Tudo ela deixa cair. Aí, começa a inventar história para não ter que fazer a atividade, né? Então ali já ela já tá fugindo,
Uma, porque ela não consegue, né, realizar aquela tarefa, e outra porque realmente quando a criança tem uma dificuldade, a lição não é interessante. Então eles Interessante. começam a fugir um pouco, né? Então, esse é o momento também do pai já procurar ajuda, né? E já começar a ter um olhar diferente para essa criança. Às vezes também a criança, os pais não estão muito interessados em casa em ensinar, então acaba sendo um papel da escola, né? De falar, olha, talvez seu filho precise Exatamente. de um psicopedagogo, precisa de uma ajuda extra, porque muita Exatamente. gente em casa nem percebe, né? Muita gente não percebe, né? Normalmente, assim, o que eu observo muito lá na clínica é assim, a mãe que ela já tem mais filhos, né? Então ela consegue perceber porque que ela fala assim, o meu mais velho aprendeu mais rápido. Nessa idade o meu mais velho já fazia, né? Então, é meio que um termômetro ali, né? A mãe consegue estar medindo, né, a qualidade de ensino dos filhos. Agora, já na escola, o que que acontece? A escola ela já tem uma visão, né? Porque ela já trabalha com muitos alunos. Então assim, os professores já têm noção, né, do que aquela criança está aprendendo, o que ela tem que aprender naquela série e ela não está conseguindo. Então, a turma está acompanhando e um ou outro não está, tem algum problema, tem alguma dificuldade. Então, é hora da escola também já sinalizar aí para o pai que precisa buscar uma orientação, uma ajuda, né, psicopedagógica quanto às dificuldades de aprendizado. Uhum, entendi. E Que eu, como funciona a sua consulta? Que tipo de atividades são realizadas, assim? Tipo, o paciente falar, sé- paciente não, né? A mãe. Preciso de um psicopedagogo. Achei a Fernanda aqui no Google. Vou levar. E aí? certo, então vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho como funciona na clínica, tá bom? Eu Fica à sei que vontade. em outras clínicas, cada uma tem o seu modo, né, de atender, né? Então, Uhum. lá na A gente clínica tem Espaço tempo, Aprender, então fale à vontade. tá certo. Então, lá na clínica Espaço Aprender, como que a gente faz, né? Toda criança que chega lá, a gente tem uma primeira entrevista com o pai, né? Por quê? Porque eu preciso entender também essa demanda, né? Eu preciso saber se essa criança, se essa demanda é para uma psicopedagoga ou de repente a dificuldade que essa criança tem é para uma fono. Às vezes não é nem uma questão de dificuldade de aprendizado, né? Muitas vezes o pai procura e, e é uma questão emocional. Então eu tenho que fazer essa primeira entrevista para realmente saber, né, para quem indicar essa criança, né? Qual é o profissional que deverá atendê-la. Depois dessa primeira entrevista, a gente faz uma anamnese, tá? O que que seria essa anamnese? São algumas perguntinhas que a gente faz em relação desde a gestação até a idade atual da criança. Então, essa anamnese é super importante porque a gente precisa saber aí como que foi o desenvolvimento, né, da criança, se na gestação ocorreu alguma interferência após o nascimento, tudo isso é muito importante. Tudo isso faz parte do aprendizado, né? A criança, ela não vai demonstrar enquanto pequenininha, muitas vezes, né? Mas no processo de ensino-aprendizado, ela começa ali a apresentar, né, algumas dificuldades. Então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, né, essa entrevista com os pais, né, essa anamnese, para a gente poder aí levantar algumas questões, né, que nós vamos depois ir pesquisando junto com a criança durante a avaliação. Depois desse período, a gente faz a avaliação com a criança, que ela é realizada em 10 sessões, tá? Nessas sessões, a gente aplica vários testes, né? E algumas atividades também, voltados aí para atenção, concentração, memória, testes voltados para dislexia, TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade. A gente faz algumas atividades pedagógicas, como leitura, escrita, interpretação de texto, atividades voltadas para o raciocínio lógico também, né? Atividades aí de matemática. Então a gente avalia a criança num todo, tá? Desenhos, porque através do desenho a criança também ela fala muita coisa,
né? Ela mostra, ela demonstra ali através do desenho, às vezes algo que ela não conseguiu falar durante as sessões, né? Então também é muito importante. E depois a gente, por último, nesse primeiro momento, né? A última etapa seria a devolutiva, que aí a gente senta com o pai e passa para o pai como que foi essa avaliação. A gente mostra alguns testes também que a criança realizou para que o pai veja, né? Como que foi, qual foi a dificuldade que ela apresentou ou não em relação àqueles testes. E a gente levanta uma hipótese, né? No caso de dificuldades de aprendizagem, a criança não precisava, né, não precisaria passar com outro profissional. Ela já pode fazer a intervenção com o psicopedagogo, ou se de repente foi um caso assim que a gente avaliou, mas é o emocional, né, o comportamento que está mais atuante, então a gente faz o quê? A gente já encaminha para o psicólogo, né? Agora, quando tem transtorno, quando a hipótese é transtorno de aprendizagem, dislexia, TDAH, PAC, aí a gente precisa encaminhar para outros profissionais para que esse diagnóstico seja fechado, Então, tá? essas 10 consultas são antes do diagnóstico, são só para você conhecer a criança. Isso faz parte do diagnóstico, tá? Essas 10 sessões com a criança faz parte do diagnóstico. Tá, Então, eu preciso fazer essas 10 sessões com a criança para levantar ali uma hipótese diagnóstica do que ela tem. Para tá, depois, num segundo momento, eu trabalhar com uma intervenção. tá. Que aí eu vou entrar para trabalhar já diretamente no foco daquele problema. Hum? Deu para entender? Deu. Aí as intervenções variam bastante do que a criança tem, né? Se é só uma Varia dificuldade, se é um bastante. transtorno. Isso, então se a criança tem só uma dificuldade, por exemplo, ela teve ali uma dificuldade de aprendizagem porque ela não teve uma boa alfabetização, ela não conseguiu ir bem durante a alfabetização. Então a gente volta de onde aquela criança parou e começa, né, a trabalhar com ela em cima daquela dificuldade que ela tem para que ela possa acompanhar o restante do ensino, né? Agora, quando é um transtorno, a gente vai trabalhar diretamente em cima daquele transtorno. Então, por exemplo, a criança tem dislexia, então a dificuldade dela está voltada mais para a leitura. Então, nós vamos trabalhar com jogos, nós vamos trabalhar com atividades, em cima desse diagnóstico, para que a gente possa sanar aí, né? A gente sabe que não há cura, né, para os transtornos de aprendizagem, mas a gente pode trabalhar para que a criança ela desenvolva habilidades e ela aprenda também a lidar com essa dificuldade que ela tem. E aprender do jeito dela, né? Também. Aprender do jeito dela, né? Isso é muito importante. Então ela vai ali durante as sessões, ela vai aprendendo, né? Então o psicopedagogo ele vai norteando ali, né? É tipo um O professor particular conhecimento. centrado naquele indivíduo, pelo que eu estou entendendo. Mais ou menos. Porque a Não? psicopedagogia ela não trabalha com reforço, né? Então a Ah, psicopedagogia ela vai sim. trabalhar no foco do problema, né? É diferente de um Sim. reforço. O reforço eu vou só reforçar aquilo que a criança não sabe. Então ela não sabe ler, eu vou dar um monte de texto para ela ler. Mas não é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ensinar assim: nós vamos dar estratégias para ela poder desenvolver essa leitura, estratégias para ela desenvolver a escrita, né? E Uhum. ali ela vai aprendendo, de acordo com essas estratégias, ela vai aprendendo a lidar com essa dificuldade. Então ela também vai encontrando uma forma dela mesmo conseguir lidar, né, com esse transtorno. Uhum. Tá. A próxima pergunta é igualzinha a uma pergunta que fizeram aqui, então eu vou ler a que fizeram. Peraí, deixa eu só achar. Só um minutinho. A Ribas underline Sandra perguntou: como é a participação dos pais no tratamento da criança? E a minha pergunta era: qual a relação dos cuidadores influencia no tratamento? Então, é praticamente a mesma coisa. Praticamente o mesmo. Então vamos lá. Assim, é super importante a participação da família na vida da criança, né? Então já começa aí, não é só na vida escolar, mas é na vida desde que aquela criança nasce, né? Desde que ela tá lá no ventre, é muito importante a participação já da família. Agora, quando a criança já está nesse processo de aprendizagem e ela tem uma dificuldade, quanto mais o pai, a mãe,
mãe estiver presente, auxiliar essa criança nessas dificuldades, também compreender quais são as dificuldades dessa criança, porque muitas vezes é difícil, né? O pai compreender que o filho tem uma dificuldade, saber lidar com essa dificuldade. Mas quando o pai ele compreende e ele começa a apoiar, ajudar esse filho, essa criança, o acompanhamento vai melhor. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Lá no consultório eu sempre peço para os pais estarem acompanhando, dou orientações de como lidar com aquela criança, de como lidar com aquela dificuldade. E o que eu percebo? Os pais que estão mais próximos, que se dedicam, que realmente se esforçam, né, para poder ajudar os filhos, o desenvolvimento deles é muito melhor. É muito melhor e bem mais rápido, né? Então, assim, os pais que não auxiliam muito, a gente sabe que tem toda a rotina, é tudo, né? É um pouco complicado, mas assim, no meio dessa rotina a gente tem que achar tempo para eles, a gente tem que estar em contato com eles. E quando você dá essa atenção, a criança ela se desenvolve muito, muito mesmo, A né? terapia ela não é Então, só uma vez por semana no consultório, né? Ela é uma vez por semana no consultório, exatamente, mas todos os outros dias em casa, em conjunto com a família, para a criança exatamente. poder E a gente fala, lembrar e funcionar. eu, eu costumo brincar com as mães assim, né? Que é um triângulo amoroso, né? Então é a família, a escola e a terapia. Então, assim, os três têm que andar em harmonia. Se um dos três não estiver em harmonia, complica um pouquinho o desenvolvimento aí da criança, né? Então, em vez daquela criança ela aprender um pouquinho mais rápido, ela desenvolver um pouquinho mais rápido, a gente vê que não anda, né? Não caminha. Então, se os três estiverem em harmonia, esse desenvolvimento vai acontecer muito mais rápido e a criança também ela precisa assim, ela precisa ver que está sendo falado com ela a mesma linguagem, tanto na terapia quanto na escola. Isso é super importante, porque senão a criança acaba entrando em confusão. Na terapia ela ouve uma coisa, em casa é outro jeito de tratá-la. Na escola também. Então ela não sabe o que ela segue, né? Uhum. Então, assim, é muito bom que a família esteja presente e ajude aí no desenvolvimento dessa criança, auxilie ela, né, nas atividades, siga as orientações do profissional, isso é muitíssimo importante, não só na pedagogia, na psicopedagogia, como com os outros profissionais também, né? Então, Sim. com fono, nutricionista, porque para que a gente tenha mesmo, né, ali o nosso trabalho seja realizado com perfeição, a gente precisa que o outro lado também participe, né? Também Uhum. ajude, também colabore. Visto que as crianças passam mais tempo com a família, né? Então, o Do que atendimento é com uma terapeuta. hora, né? O atendimento com o terapeuta é uma hora, mas a criança fica muito mais tempo com a família. Então, a família precisa ajudar bastante. Uhum. Vamos às perguntas, então, do pessoal que está assistindo a gente. O projeto Intercooperação perguntou quais as principais dificuldades da aprendizagem. Então, eu acredito que seja o que mais você encontra na prática clínica. As principais dificuldades de aprendizagem, nós temos aí como dificuldades, né? Questões emocionais, nós temos aí a questão da malfabetização, né? Então, isso interfere muito. A questão da empatia, né? Relação professor e aluno. Agora, nós temos aí os principais transtornos de aprendizagem, né? Que aí são diferentes. Aí nós temos a dislexia, né, a dificuldade de leitura e escrita. Nós temos o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos a descalculia, dislalia. Temos o PAC, que é processamento auditivo central, né? Então, esses Esse eu são não os vou falar. do PAC. Tá. O PAC, o PAC é assim, é uma dificuldade que a criança tem no processar a informação. Então, muitas das vezes a criança está ali participando da aula, o professor está explicando, só que como ele tem uma questão de processamento, o cérebro acaba não processando tão rápido, né? A informação, então muitas vezes a informação chega um pouco atrasada para ele, ou aquela informação não chega completa,
Então a criança ela apresenta assim uma dificuldade. Aí é onde muitas das vezes os pais falam assim: "Ai, o meu filho, ele não tem concentração. Ele não tem atenção". Eu peço para ele: "Ai, faz isso e dá dois, três comandos pro filho, o filho não consegue realizar". Então, por que que ele não consegue? Porque o cérebro não está processando aquelas informações. Muitas das vezes ele recebe uma única informação, é o que ele consegue guardar, absorver. Então é aquilo que ele vai fazer. Então na escola também, tá? Então do processamento auditivo central não é uma questão de ouvir, tá? Uhum, A audição dessas crianças são perfeitas, é uma questão de processar a informação, tá. tá? Entendi. A loja Ponto Bel Rosa está perguntando se tem algum teste que identifica esses transtornos ou dificuldades fora a observação. Temos. Nós temos vários testes que nós aplicamos, né? Que a gente não faz só o teste de observação, mas aplicamos testes, né? Então, eu tenho aí os testes para descalculia, por exemplo, que é dificuldade em matemática. Aí a gente aplica testes, nós temos testes voltados realmente para esse transtorno, tá? Então a criança ela faz mesmo ali a atividade. Nós temos o teste da coruja, né, que nós utilizamos bastante no consultório. Então, é um material que vem com muitas atividades para que a criança esteja realizando. Então, ela faz essa parte escrita mesmo, tá? Uhum. Para dislexia, a gente desenvolve aí atividades voltadas para leitura, para escrita, quanto tempo que a criança gasta nessa leitura. Então, tudo isso a gente vai analisando. Então, não é só uma observação. A observação está sendo realizada em cima de cada teste que ele faz. Mas nós temos os testes escritos, através de jogos também. Entendi. A Projeto Intercooperação tá participando bastante, gosto de ver. Perguntou se tem alguma indicação de filme sobre o tema. Acho que o tema seria essas dificuldades. Você tem algum filme para indicar? Olha, é, tem filmes bastante, tem bastante filmes, mas agora vai fugindo, né? Não, então é o Nós seguinte, temos. pessoal, Projeto Intercooperação. Manda a mensagem, manda essa pergunta pro direct do Espaço Ponto Aprender, que é o perfil da clínica. Aí depois a Fê responde você, tá bom? E depois também que Sim, ela falar. manda a listinha de filmes. E depois que ela falar também, eu pedi pra ela mandar pra mim, que eu coloco para as outras pessoas também que estão assistindo a live, Tá tá certo. bom? Dr. Glaucio Nascimento entrou, Nutri Pelissari, top das galáxias. É um querido esse Glaucio. Ele é lá de Recife, Fê, olha, você tá interestadual. Oh, A bacana. Renata. Barbosa Ferreira falou: parabéns, Fê. Projeto Intercooperação. A alimentação interfere na aprendizagem? Tem dicas de nutrição? Sim, a alimentação interfere na aprendizagem. Tem formas de melhorar o processamento cerebral, né? Mas é muito particular também. Depende da criança, depende da dieta que essa criança leva. Basicamente, a melhora já pode ser vista na retirada quase que total dos ultraprocessados, salgadinhos, bolachas. Essas coisas já contribuem muito também para a diminuição da hiperatividade, fora o resto de doenças que isso pode trazer que prejudicam. Quando o corpo não está funcionando perfeitamente, a aprendizagem também não vai estar, porque o corpo é um só. Não tem como a Sim, alimentação estar exatamente. sendo uma coisa e o cérebro outra. O intestino está muito ligado com o cérebro. Então, tem Exatamente. dicas de nutrição, mas a gente deixa isso para outra live, tá? A loja Ponto Barrosa perguntou para adulto também, eu não sei do que ela tá falando. Então, espera só um minutinho que Bel Rosa, do que você está falando? Se é para adulto também? Vamos ver se ela responde. E o Marcelo Rosa disse oi. Oi, pai. É, Bom, por incrível que pareça, estamos indo para 40 minutos de live. Não. Pois é, viu? Passou rápido. Os testes que tem para Rapidinho. adulto também. Sim, tem para adulto também, né? É que aí a gente vai ver
qual é o perfil desse adulto, né? Então a gente assim, a gente faz ótimo, Elis. Eu lembrei desse agora, mas como ela falou para responder depois, por isso que eu nem coloquei. Ah, não tem problema. A Elis tá indicando o filme. A Elis também é psicopedagoga lá da clínica e tá Como indicando o filme estrelas Como no Estrelas céu, na Terra, na Terra, é. Muito bom que esse. fala sobre dislexia. Pode continuar, Fê. Você queria finalizar uma coisa? Pode falar. E respondendo à pergunta, né? A gente analisa primeiro o perfil do adulto, né? Porque normalmente esse adulto, ele já vem com uma formação, né? Então eu preciso saber qual é realmente a dificuldade pontual dele. Aí sim eu vou aplicar alguns testes. Nem todos os testes que nós aplicamos para crianças dá para aplicar com adultos, porque tem teste que tem idade, né? Então tem a idade e a série certinha. Então, por isso que vai depender da dificuldade desse adulto. Então, de repente, eu tenho um adulto que chega até a clínica e ele não lê e não escreve. Então, eu consigo aplicar esses testes que eu aplico com as crianças. Agora, quando eu tenho um adulto que ele lê, que ele escreve, mas ele quer melhorar, né? Essas habilidades, então eu vou trabalhar com os testes mais voltados para essa dificuldade que ele está apresentando. Mas Uhum. tem sim. Tem mais uma pergunta aqui da Sandra Rivas. Se entra com medicação no tratamento da criança. Olha, psicopedagogo não pode indicar medicação, né? Aí Uhum. no caso seria só médico mesmo. Então o que que a gente faz? Nesse caso, muitas das vezes a gente até percebe que a criança necessita de medicamento. Mas aí a gente faz o diagnóstico, a gente encaminha para o profissional que realmente pode avaliar essa criança e ver a necessidade de indicar um medicamento, tá? Mas o psicopedagogo não pode. Tá. Normalmente é neuropediatra, psiquiatra, né? Vamos ver. Mas aí você faz um encaminhamento, né, para o Faço o neuropsiquiatra. encaminhamento, Então, isso. se precisar, tem medicamento Se, sim. isso, se precisar tem medicamento, mas aí é por conta desses outros profissionais. O Leco.araújo falou: parabéns pela live. Elisa PDL adorando. A Elis, parabéns, meninas. E estamos chegando ao fim. Pode Foi finalizar. rapidinho. Foi rápido, né? A gente fica nervosa assim, É então meu muito Deus, vai rápido. ser. E eu quero que você fale agora, tipo, você tá atendendo, não tá ainda, vai começar a atender na quarentena, né, no caso. E Então, como que faz para marcar uma consulta com vocês se precisarem? Mesmo depois desse certo. período. Fala um pouquinho de você. Por enquanto, os nossos atendimentos na clínica estão suspensos, né, devido a essa pandemia. Nós estamos seguindo aí orientações do Ministério da Saúde, do CRP, né, para poder acompanhar aí como a gente pode estar fazendo esse retorno, mas nós estamos fazendo o atendimento online, tá? Uhum. Como está sendo esse atendimento? Nós estamos fazendo o atendimento apenas para aqueles pais que estão procurando, os pais novos, né? Então, pais que estão aí procurando ajuda, né? Como agora as aulas também estão sendo online, então o que que acontece? Está tendo uma dificuldade muito grande, né? Tanto para os pais em auxiliar essas crianças em casa, como para as crianças também, né? E eu tenho tido bastante procura de pais perguntando se a gente não está atendendo. Então, para auxiliar esses pais, orientar, né, dar uma ajuda aí durante essa quarentena, a gente está fazendo esse primeiro atendimento online, tá bom? Uhum. E vamos aguardar, né, para ver como que, quando vai ser liberado, como que nós poderemos voltar, né? Por É. enquanto, Tem só que só aguardar, online. né? Temos só o que aguardar. Vamos só Mas ler os últimos comentários. Já li o deles, parabéns, meninas. A Eide falou parabéns. A Sandra, parabéns pela live, meninas. A Elise indicou mais um filme. Indica o filme Uma Lição de Amor. Lindo na Netflix. Fala lindo para sobre autista, deficiência né? intelectual. Deixa eu ver. Deficiência Eu vi intelectual. esse filme esse fim de semana. É muito bom mesmo, realmente. Parabéns, meninas. Amei a live. A Bru disse. E o projeto Intercooperação, parabéns, top. E a Renata, adorei, meninas. Parabéns.
Muito obrigada, gente. A loja Bel Obrigada, Rosa ficou curiosa. meninas. Ficou curiosa com o quê, Bel? Ficou curiosa em nos conhecer. É, Assim que nós retornarmos, né, aos atendimentos, pode acho nos que fazer terei que uma marcar uma visita. consulta. Ou Depois, pode marcar, fica à começa a seguir a vontade. clínica lá, você vai ver. Isso. Muito Lá obrigada, no, nós Fê. temos, nós temos o Instagram, né, da clínica, o Facebook também, né? Nós temos uma página no Facebook, é Clínica Espaço Aprender, e lá tem os contatos, né? Então, precisando, é só entrar por lá, me chamar, que a gente marca. A gente pode até Ótimo. conversar online mesmo. Uhum, tá bom. Muito obrigada, Fê. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada por ter Obrigada a você, aceitado. Gabi. Muito obrigada Espero que tenha pela sido muito melhor do que oportunidade, você né? imaginou. Com certeza. Vou te tirar aqui, tá? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi ótima essa live. Adorei a participação de vocês. Tem bastante gente aqui que eu não conheço, então começa a me seguir também. Se precisar de dicas de nutrição, eu tô atendendo online, tá?